Olá, boa tarde a todos. Eu sou Thaís Guarilha, mediadora da roda de conversa entre o SESC RJ e o Grupo Simbiose. Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer a oportunidade de participar desse projeto idealizado pelo escritório ONU Habitat, que, através do circuito urbano, tem como objetivo dar apoio institucional e visibilidade às diversas entidades em todo o país. O tema central da nossa conversa de hoje foi elaborado com muito carinho pelas analistas de projeto social e de sustentabilidade do SESC RJ, com o seguinte conteúdo: olhar para dentro, a sustentabilidade como caminho para transformar. A proposta é apresentar como as organizações privadas podem trilhar o caminho da sustentabilidade sem deixar ninguém e nenhum lugar para trás. Através desta temática, pretendemos abordar as vivências, desafios e o desenvolvimento do SESC RJ e do Hotel SESC Alpina, promovendo a troca de experiências e favorecendo o aprimoramento dos saberes para a busca pelo desenvolvimento sustentável. Para compor a nossa roda de conversa de hoje, temos a honra de receber os nossos painelistas. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo. A gente vai receber o Gustavo Correia, que é o fundador do Grupo Simbiose, é o cofundador da comunidade Caleidoscópio, palestrante em liderança em ESG e atualmente CEO da Simbiose, onde atua desde 2013 implementando sustentabilidade como modelo de gestão para empresas. Boa tarde, Gustavo, é um prazer receber você. Boa tarde, gente. Prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com essas pessoas maravilhosas, com esse time incrível do SESC. O trabalho que vocês fazem, né, é realmente de muita importância e admirável. A gente observa o quanto, né, o SESC vem na vanguarda disso, né, desse desenvolvimento, puxando tanto o social como as outras camadas da sustentabilidade, que é a cultura de vocês. É sempre um prazer enorme poder contribuir, né, fazer trocas com essas pessoas que estão à frente disso, impactando em muito, né, o local onde vocês conseguem tocar. Prazer é todo nosso, Gustavo. Bom, eu vou falar só mais um pouco aqui, fazer um rápido resumo sobre os nossos painelistas de hoje, para a gente iniciar a nossa roda de conversa. A gente também está aqui com a Natália Miranda, que é analista de sustentabilidade do SESC RJ. Natália é mestre em engenharia ambiental pela UERJ, especialista em economia e gestão de sustentabilidade pela UFRJ e graduada em engenharia ambiental pela UF. Atua há 10 anos na área de sustentabilidade e atualmente é responsável técnica pelas ações de sustentabilidade do SESC RJ. Boa tarde, Natália. Muito boa tarde, pessoal. Muito obrigada por esse momento aqui de troca. Com certeza esse debate vai ser super rico, importante. Conversar com vocês realmente é sempre um grande aprendizado e espero que as pessoas que estejam assistindo a gente também gostem. Bom, para compor a nossa roda também, a gente vai ter a nossa terceira painelista, que é a Fernanda Carvalho, analista de projetos sociais do SESC RJ, graduada em Serviço Social pela UF, mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Regional pela UF e atua como analista de projetos sociais do SESC RJ na gestão da sustentabilidade e trabalho com um grupo de pessoas idosas no Hotel SESC Alpina. Boa tarde, Fernanda, é um prazer. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui, representando um pouquinho do SESC, representando um pouquinho do que a gente acredita, né, desenvolvimento sustentável, do que a gente vem fazendo e quer fazer muito mais, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho disso e é um prazer imenso. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda. E a gente também tem o Gustavo Pinheiro, para concluir aqui a nossa roda de conversa, importantíssimo também, coordenador de infraestrutura do SESC RJ, com MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em gerenciamento de telecom também pela FGV, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, extensão em sustentabilidade e ESG pela PUC Rio de Janeiro, extensão em perícias judiciais, engenharia legal e de avaliações, e engenheiro civil com 33 anos de experiência nos mais variados ramos da construção civil, atualmente nosso coordenador de infraestrutura e obras do SESC aqui. Um prazer, Gustavo, recebê-lo.
Olá, gente, boa tarde a todos, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, né? Estar com esse time nota 10. Apesar da nossa área não ser direcionada especificamente para a sustentabilidade, a gente cuida da infraestrutura aqui das unidades, a gente vem a todo momento buscando soluções relacionadas à área, é fundamental, é um tema que é totalmente atual e a gente não pode estar distante dessa questão, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e é um prazer estar participando aí dessa roda de conversa. Obrigada, Gustavo. Bom, então, para a gente começar a nossa roda de conversa, seguindo o tema, sem deixar ninguém e nenhum lugar para trás, vamos abordar a sustentabilidade como caminho para transformar, com o painelista Gustavo Correia. Gustavo, agora é com você, ele vai falar um pouquinho aí sobre o trabalho dele, né, dentro das entidades, que ele atua como consultor, enfim. Gustavo tem nos auxiliado bastante aí na implementação das nossas práticas sustentáveis. É com você, Gustavo. Olá, mais uma vez, obrigado, gente. Então, nós recebemos esse convite e com muita vontade, né, de conseguir trazer o tema para uma abordagem, né, muito humana, muito profunda, para que a gente consiga, de fato, fazer com que as pessoas se sintam, né, neste movimento de transformação que se faz tão necessário nos dias de hoje. A gente vem atuando, sim, desde 2013 com sustentabilidade, com um olhar muito voltado para a hotelaria e também outros segmentos, mas principalmente para a hotelaria, por conta da potência que tem, a capacidade que tem de nós conseguirmos, de fato, alcançar cada vez mais e mais pessoas, né? A gente entende que pessoas é, de fato, o centro de tudo. Todos os trabalhos que são feitos são para pessoas, são feitos por pessoas, e a gente precisa realmente olhar para dentro, né? Mas olhar para dentro de onde? Olhar para dentro de nós mesmos, né? Nós representamos as organizações e somos nós que tomamos as decisões que direcionam as organizações. O nosso planeta, né, o planeta Terra, é conhecido como planeta único, porque ele é o único planeta do sistema solar com capacidade de sustentar a vida. Mas eu me faço essa pergunta: será que temos mesmo a capacidade de sustentar a vida? Olha o que estamos vendo, né, em todo o mundo, olha o que nós estamos vendo acontecendo em todos os lugares. Forte movimento degradatório, exploração, falta ética, falta responsabilidade, falta honestidade, falta muitas coisas, né, para a nossa civilização. Quando nós fomos presenteados, né, por habitar esse planeta, acho sim que o planeta pode ser único, mas quando fomos presenteados para habitar esse planeta, com a capacidade de sustentar a vida, em algum momento depois disso, nós nos perdemos, com absoluta certeza. A grande questão é que eu observo que a gente vem de um modelo de organizações, e também, claro, isso fortemente é impactado e desenvolvido por nós mesmos, né? Onde que apenas o sucesso, né, apenas o sucesso financeiro, ou seja, é visto como sucesso, vamos colocar dessa forma. E nesse processo de sucesso financeiro ou acúmulo de bens, né, a gente vem muito dessa geração do ter, né? O ter fez muito sentido para a geração anterior à nossa, vamos assim colocar, fez com que a gente se perdesse nesse movimento. E muito focado em resultados, nós nos perdemos na forma com que nós chegamos a esses resultados. Daí a gente vê tamanha a forma desordenada como a gente tem observado o desenvolvimento de todas as nações do mundo, né? Exploração, países com mais capacidade financeira, explorando países com menos capacidade financeira, enfim, nada de novidade até aqui, né? A gente tem visto isso desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por gente, as coisas vêm se fazendo dessa forma.
A notícia ruim disso é que nós somos os causadores, né, disso daí. Nós somos os verdadeiros causadores disso. Isso não veio externamente, isso veio de nós mesmos. E a notícia boa é que, pelo fato de nós sermos os causadores disso, nós também somos os responsáveis por resolver isso. E aí, o que significa, né, esse paralelo? Somos os causadores, mas também temos que ser os responsáveis por resolver isso. Significa que depende de nós mesmos, né, mudar o que está errado. E a gente precisa parar para refletir, né? Será que é esse o modelo que você quer para a sua vida? Será que as pessoas param para pensar nisso? Eu fico vendo, né, com esses praticamente 10 anos de experiência, onde a gente começou a ter um olhar mais profundo, um olhar mais sistêmico por aquilo que acontece dentro das organizações e também no entorno delas e na sociedade como um todo, porque tudo é reflexo. Eu venho observando exatamente isso, que as pessoas elas não param, não olham para dentro, não se perguntam o porquê estão fazendo o que estão fazendo. E acabam que entram num modo automático, né, onde toda a sociedade vem nesse movimento acelerado e falta tempo, será, para a gente parar e olhar para dentro e olhar o que está ficando para trás? Será que nós estamos indo, de fato, para a direção certa? Bem, acho que as respostas estão aí, né? Todas as respostas já foram dadas. Crise climática, miséria no mundo, doenças, violências, corrupção, enfim, a resposta foi dada. Bem, nesse momento, a gente precisa, então, nos perguntar o que eu tenho feito para mudar isso, né? Eu acho que primeiro vem a pergunta, né? Para onde estamos indo? E o que eu estou fazendo para mudar isso? A gente tem a falsa ilusão de que alguém chegará e vai para resolver os nossos problemas, né? A gente tem a falsa ilusão que em algum momento tudo vai ser diferente. Mas só será diferente a partir do momento em que nós começarmos a agir diferente. E não é utopia dizer isso, muito pelo contrário, a gente precisa de fato começar a agir diferente. Quando a gente implementa sustentabilidade em organizações, ou quando a gente contribui, né, melhor dizendo, para a implementação de sustentabilidade em organizações, a gente começa por sensibilizar, né? Primeiro, a gente sensibiliza as pessoas. Elas precisam entender o porquê de fazer aquilo. Senão, não fazem como precisa ser feito. Então, você sensibiliza, depois você capacita. A informação é muito importante, né? Por que eu tenho que separar resíduo? Por que eu tenho que ter uma responsabilidade com o uso da água? Por que eu tenho que ter responsabilidade e cuidado com as pessoas? A gente precisa entender isso, porque às vezes o que parece muito óbvio para uns não é óbvio para outros. E chamar as pessoas para olhar para dentro é o que vai transformar o lado de fora. A gente precisa falar mais de propósito, né, nas organizações. A gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam qual o propósito de vida delas. O que te fez acordar hoje, estar aqui participando dessa roda de conversa, o que te faz acordar todos os dias e ir trabalhar. Né? As pessoas eu não quero acreditar que as pessoas só estão trocando o seu tempo por um retorno financeiro a fim de poder obter riquezas apenas materiais. A gente não pode crer nisso. As pessoas precisam, de fato, entender o papel delas, e elas só vão conseguir entender o papel delas quando elas entenderem qual o propósito delas. Então, por experiência que nós temos visto, o caminho, o melhor caminho, né, na nossa visão, pela nossa percepção, eu transformo as organizações a partir das pessoas, para as pessoas, e não o inverso. Isso significa que a gente precisa realmente trazer as pessoas para um nível de consciência, onde elas consigam, de fato, parar, olhar para dentro e não deixar nada nem ninguém para trás. É um momento muito importante que nós estamos vivendo, que é uma transição geracional, né? A gente sempre vai passar por transição geracional, óbvio, mas é muito importante porque a geração atual, que, segundo a Deloitte, 75% do mercado de trabalho
já agora em 2025, vai ser composto pela geração dos milênios, que é a geração que começa a olhar para propósito de uma maneira diferente da geração anterior, a gente entende que esta geração ela começa a trocar o ter pelo ser, né? É a geração que prefere experienciar. E é a geração do compartilhar também. E é exatamente por experienciar, exatamente por compartilhar, ela é uma geração que está causando esse impacto que a gente tanto precisa. Se a gente for voltar na história da humanidade, né, todas as revoluções foram geradas para resolver questões criadas pelo próprio homem, né? Todas as revoluções. E que revolução estamos passando nesse momento? A gente está passando de uma transição de era aonde o ter deixa espaço para o ser. E é exatamente isso que as organizações precisam estar conectadas, antenadas, porque é realmente vital, necessária a importância de fazer com que as pessoas, a partir do ser, a partir da experiência, elas se conectem com organizações que também agem a partir da experiência, a partir do ser, que é exatamente as organizações hoje que estão totalmente voltadas com um olhar para a sustentabilidade. Não é possível mais imaginar uma organização que está num determinado local apenas explorando o potencial financeiro daquele lugar. Não é possível mais pensar em organizações que está visando apenas o lucro financeiro das suas operações. Esse tipo de organização vai deixar de existir. Por quê? Exatamente porque essa nova geração não enxerga isso como valor. E o fato dela não enxergar isso como valor, ela simplesmente nem coloca essa organização como uma possibilidade para ela. Gente, já refletiram sobre isso, né? Por que as organizações precisam mudar? Porque as pessoas mudam. As organizações precisam mudar porque as pessoas mudam. A gente está numa mudança também de modelo de capitalismo muito, muito potencializado, até mesmo pela construção, pela formação das ODS, né, pela importância da Agenda 2030, pela importância e necessidade da gente mudar isso. Gente, a gente está muito perto da irreversibilidade, né? A gente está falando de situações que comprometem a nossa sobrevivência. Daí lá o início da nossa conversa, né? Será que temos mesmo a capacidade de sustentar a vida nesse planeta? Bem, está para a gente essa resposta. Eu quero acreditar que temos a capacidade e a responsabilidade em fazer isso. E é a nossa geração que tem que fazer, somos nós que temos que fazer. A gente não tem que esperar algo acontecer, algo já aconteceu, né? Nós estamos em estado de emergência. Então, essa mudança ela se faz muito importante. Essa mudança transgeracional ela é vital, porque se a geração dos milênios já é uma geração que está olhando para propósito, né? Essas pessoas que estão se aproximando aí, 35, 40 anos de idade, eu me coloco aí, né, um pouquinho acima dos 40. Gente, eu já me pergunto, o que eu quero da vida? Né? Qual é o meu papel nisso daqui? Isso é muito importante, trazer esse senso, trazer esse nível de discussão, esse senso de autoanálise, de olhar para dentro, e a gente realmente transformar a realidade dos lugares onde a gente coloca a mão, é isso que vai fazer as organizações também mudar, né? Imaginem vocês, vou trazer aqui um modelo, um exemplo, inclusive, do Raj Sisodia, que é escritor de Empresas Humanizadas, o percussor do capitalismo consciente no mundo. Ele estava escrevendo um livro, e esse livro seria um livro que falaria sobre marketing, a potência do marketing para algumas organizações. E, ao pesquisar as empresas, ele verificou que as empresas que tinham os melhores resultados financeiros eram aquelas que olhavam para as causas que são exatamente as causas de sustentabilidade. Eram as organizações que tinham os melhores resultados.
elas tinham um olhar ético, elas tinham um olhar humanizado, um olhar social, uma responsabilidade com o meio ambiente. E por isso elas davam mais retorno para a sociedade, e a sociedade enxergava essas organizações com mais valor, e por isso se conectavam a essas organizações. O comparativo, isso está lá no livro dele, o comparativo é que essas organizações sustentáveis traziam um retorno financeiro para os acionistas 10 vezes maiores do que as organizações que não faziam. Bem, feito isso, se criou o capitalismo consciente. No Brasil existe o capitalismo consciente, que é exatamente a transição que nós estamos passando, saindo do capitalismo de acionistas para o capitalismo de stakeholders. O que significa na prática? Significa que as organizações elas existem, precisam sim ser economicamente viáveis, precisam gerar retorno financeiro para investidores, mas elas precisam gerar valor para a sociedade. O SESC é maravilhoso nisso. O SESC faz isso como ninguém, gerar valor para a sociedade. Porque é exatamente nesse movimento de você se preocupar com o desenvolvimento social. Gente, desenvolvimento social, nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de vida. Olhar para o desenvolvimento social, entender o seu papel, a sua responsabilidade social, realmente, naquela comunidade onde está inserido. Você olhar para todos e olhar para o todo, né? Isso é de extrema importância para que você tenha, né, no DNA dessa organização, algo que é muito vivo, é essa energia da vida realmente. E aí você olha para outros aspectos ambientais, por exemplo, né? Quer dizer, quanto mais você tem cuidado com o meio, e o meio envolve as pessoas, envolve natureza também, recursos naturais, gente, é a fonte de tudo, né? Imagina uma organização funcionando hoje sem capacidade de utilizar de forma inteligente de água, de energia, de contaminar solo. Isso é inaceitável daqui para frente. Já deveria ser desde sempre, né? A gente precisa realmente entender o nosso papel e fazer a nossa parte. Trazer isso, gerar este impacto positivo nas pessoas, é o que mudará tudo. Então, para finalizar, a importância da gente olhar para dentro, sim, é através das pessoas que nós vamos mudar as organizações, porque as organizações são compostas por pessoas. As organizações têm o seu papel social em poder promover, em poder contribuir para a transformação das pessoas numa simbiose perfeita, né? Organização contribui com pessoas, pessoas contribuem com a organização, ambos contribuem com o desenvolvimento local, cultural, social, ambiental, e aí a gente, sim, sai de uma economia de início, meio e fim e entra numa economia circular, onde é o fluxo contínuo de desenvolvimento, de capacidade, de cuidado, de um mundo mais seguro, de um mundo melhor para as pessoas. Gente, isso não é utopia. A gente está vendo a Alpina Teresópolis vivendo essa experiência, que é delicioso. Esse caminho é delicioso, né? A gente tem uma ansiedade de ver a coisa já acontecendo, mas é muito importante a gente olhar para o trajeto, o caminho que está sendo construído e curtir esse caminho, porque esse momento de construção é o legado que a gente vai conseguir deixar para as próximas gerações. É isso. Muito obrigado a todos. Passo a palavra. Obrigada, Gustavo, pelo seu lindo discurso aí. E a nossa missão é uma responsabilidade enorme, né? E, enfim, muito trabalho pela frente aqui no SESC Alpina. A gente sabe que a gente tem essa responsabilidade de formar esse... Bom, gente, agora eu convido para compor mais uma vez a nossa roda de conversa a analista de sustentabilidade do SESC RJ, Natália Miranda. Ela vai passar para a gente um pouco da experiência do processo de implantação das práticas sustentáveis na nossa instituição, os nossos maiores desafios e como tem sido essa jornada até aqui. Agora é com você, Natália.
Thaís, muito obrigada, muito bacana falar e complementar aqui a fala do Gustavo. Realmente a gente acredita, né, que toda essa mudança perpassa por pessoas mesmo, né? É realmente uma mudança de cultura, né? É de entender que muitas vezes coisas que eram feitas antes já não estão mais seguindo os valores da instituição, né? E de fato do que a gente acredita. E mudar a cultura nem sempre é simples, né? Então, é importante que a gente veja sempre e entenda as oportunidades que a gente vai tendo de melhoria e de aprendizado ao longo de todo esse processo. Aqui no SESC, a gente considera, né, a sustentabilidade a partir de 4 pilares, né, que na verdade elas são uma evolução já de um conceito, que é o Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade. Então, a gente acredita que a sustentabilidade ela seja transversal, realmente, em todas as nossas áreas de atuação, e tudo que a gente faz, a gente precisa entender se está em equilíbrio com esses pilares que a gente se alinha. Então, toda ação que a gente pensa, né, então a gente precisa identificar se ela é ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente diversa, né? Somos uma instituição que foi criada lá atrás, já com a missão do bem-estar social, da qualidade de vida do comerciário, do comércio, dos bens e dos serviços. Então, a gente acredita que realmente a sustentabilidade deve estar transversal em todas as áreas. Então, é muito provável que algumas das pessoas que nos ouvem hoje conheçam os nossos programas. A gente tem 5 programas, né? O programa Saúde, o programa Lazer, Educação, Assistência e Cultura. Então, a ideia é que a gente tenha o valor institucional, sustentabilidade, perpassando em tudo. Então, que a gente possa ver isso numa aula de natação, na hotelaria, que a gente possa ver isso nos nossos cursos, nas nossas oficinas, nos nossos grandes eventos, e a gente sabe que isso realmente é um desafio, né? É um desafio que passa de uma mudança dentro, então a gente entende que a gente precisa, sim, olhar para dentro da instituição, pensando na sustentabilidade dentro do nosso planejamento estratégico. A gente, vou falar um pouco mais à frente, mas temos uma política de sustentabilidade. A gente acredita nas ações corporativas, em como a gente compra, como que a gente faz as nossas grandes aquisições, porque somos, sim, um formador, né, desse mercado. Então, muitas vezes, a gente vê alguns questionamentos, tal produto X é mais caro que um Y, mas será que a gente está fazendo a nossa parte de especificar bem o que de fato importa para a gente, né? Da onde vem esse produto, o que eu estou consumindo, o que eu estou colocando para dentro ali da minha instituição. Então, a gente acredita que nós somos, sim, um grande movimentador desse mercado. E revisitar processo, né? Então, é importante que a gente tenha, assim, procedimentos para isso, que a gente olhe as nossas oportunidades de melhoria. Não significa que a gente tenha, né, uma questão simplesmente de somos autossuficientes, né? Não é isso. A gente está sempre aprendendo e reaprendendo, um ciclo de melhoria contínua ali do PDCA, que é o como a gente fala. E a gente também olha para fora. Então, a gente tem muitas ações hoje de referências voltadas para escolas, instituições sociais, para próprias empresas também. Então, a gente já vem aí com um trabalho bastante reconhecido nessa área. Inclusive, esse evento de hoje que a gente está gravando aqui é um deles, né? Então, ao longo desse ano, né, a gente já participa desde 2018 do circuito urbano, né, em parceria com a ONU Habitat. Então, a gente já teve ao longo desses anos mais de 20 programações selecionadas, né? Isso para a gente é um mérito muito grande. E tudo isso que a gente faz, ele está respaldado em algumas referências, né? A gente entende que todo esse arcabouço interno, ele serve para justificar e ajudar a respaldar todas essas nossas ações, né? Então, desde das nossas diretrizes gerais de ação, que são diretrizes que são feitas para todos os departamentos regionais do Estado, né? Perdão, um segundo.
Perdão, gente. A gente acredita, voltando às nossas referências, né? A gente acredita que as nossas diretrizes gerais de ação, elas são diretrizes que seguem para todos os departamentos regionais do SESC, então elas são, servem como embasamento, um arcabouço, tanto para o SESC Rio de Janeiro, mas para todos os estados do Brasil. A gente, como referência, tem também o Programa Ecos de Sustentabilidade, que é uma tecnologia socioambiental que já foi, inclusive, reconhecida aí por instituições de referência. Temos um marco de referencial de educação ambiental, que ele perpassa todos os nossos programas, então temos ações de referência em todos esses programas que eu comentei. Também vale a pena citar que a sustentabilidade ela é um valor institucional dentro do nosso planejamento estratégico, e isso é muito importante. E por que a gente sempre reforça isso, né? Então, é importante que o Gustavo, lá na engenharia, quando ele vai fazer uma especificação de uma obra, cotar um projeto, que ele tenha um referencial para se embasar nisso, né? Que ele tenha um conteúdo institucional para que fale, olha, eu preciso dessas especificações porque eu tenho, essa é uma diretriz institucional, não é uma coisa que a Natália deseja, não é uma coisa que a Fernanda, Thaís, Gustavo, mas sim que o SESC acredita, né? Que a instituição acredita. E sem falar também na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é essa que a gente já comentou aqui, que são que são os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, e todos os projetos hoje do SESC, eles fazem parte, né? Eles têm ali, a gente pede para que a gente tenha pelo menos ali o alinhamento com algum dos ODS. A gente sabe que é um desafio diário, realmente, né? A gente é claro que temos metas globais, audaciosas, mas pelo menos ali no nosso círculo, nosso quadradinho, a gente tem esse compromisso diário de fazer parte dessa mudança, nesse novo formato de pensar. E aí, comentando também o que o Gustavo falou sobre pessoas, né, isso me faz refletir dos 5 P's do próprio desenvolvimento sustentável, que ele fala de prosperidade, fala de pessoas, fala de planeta, fala de paz, né, no mundo que a gente vive hoje, que temos uma guerra acontecendo. É importante a gente ressaltar isso, né, o quanto a gente precisa olhar com atenção para que a gente tenha realmente uma possibilidade de olhar para o futuro sem medo, né? Assim, com mais referências adequadas, né, para que a gente olhe para as gerações futuras e veja de fato um futuro que a gente acredite, né, e não um cenário muito ruim. E aí, entrando um pouco na política de sustentabilidade do SESC, a gente hoje se divide em 4 eixos dentro da política: o eixo estratégico, o eixo corporativo, o programático e conservacionista. Então, normalmente, às vezes, um dos eixos, que é o corporativo, é muito fácil da gente entender, né? Então, assim, é revisitar realmente processos, acompanhar indicadores, metas, entender quais são os nossos consumos, onde a gente pode melhorar, como que a gente comunica, infraestrutura. O pilar estratégico é o compromisso com o desenvolvimento sustentável que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, então a gente está sempre aí em parceria, fomentando políticas públicas, trabalhando em parceria com governos, prefeituras, enfim, para que a gente possa de fato fazer diferença no estado. Programático é a sustentabilidade perpassando nesses 5 programas que eu comentei para vocês anteriormente, e o conservacionista. E o que é esse conservacionista? A gente precisa voltar a entender o homem como parte do meio que ele vive, né? Como parte do meio e não vivendo separado dele, né? A gente trata a gente, ser humano, aqui e o meio ambiente lá. Somos todos um só. O homem faz parte, nós seres humanos fazemos parte de um meio, né? E o pilar conservacionista da política é justamente incentivar a conservação, o fomento à preservação desses espaços verdes. A gente fala sempre, né, da importância que a gente precisa dar, principalmente quando a gente fala de mudança do clima, quando a gente volta
a ter eventos com recorrência, eventos extremos, chuvas, enchentes com recorrências muito pequenas, ou seja, acontecendo de 2 em 2 anos, coisas que a gente via acontecer de 50 em 50 anos, de 100 em 100 anos. Então, a gente precisa falar em como a gente está fazendo, conservando e trabalhando essa relação meio ambiente e os seres, né, que aqui habitam. E aí, perpassando um pouco nisso, a gente já entra no Comitê de Sustentabilidade, vou falar bem rapidinho aqui. A gente tem um comitê que é responsável por dar diretrizes estratégicas e fazer ser o grande guardião que a sustentabilidade ela seja ali intrínseca, e a gente tem pontos focais em todas as nossas unidades, e esses pontos focais são ali as nossas pessoas de referência em todas as unidades do SESC. Coloquei aqui para falar bem rapidamente as principais realizações que a gente teve ao longo do ano de 2022. Então, todos os nossos projetos, como eu comentei, eles passaram agora em 2022 estarem alinhados a pelo menos um dos ODS, então todas as áreas fizeram esse exercício. A gente lançou a nossa política de sustentabilidade, a gente criou um ambiente exclusivo sobre o tema na nossa intranet, justamente tentando aproximar o tema das pessoas. A gente incluiu uma meta específica para as ações de sustentabilidade dentro do planejamento estratégico do SESC Rio. E por que isso? Porque isso precisa ser um compromisso institucional para reforçar que essas ações elas não são uma necessidade de uma área X ou Y, elas são uma necessidade do SESC Rio, é um posicionamento nosso. Então, por isso a gente fez questão de ter essa meta incluída dentro do planejamento estratégico. E ninguém faz nada, claro, sem capacitação, a gente está sempre o tempo inteiro se atualizando, entendendo as tendências do mercado, até para que a gente consiga com certeza melhorar e sim, né, olhar para o futuro, entender como que a gente pode, de fato, ajudar a mudar esse ponteiro e essa realidade para o futuro, né? Então, a gente fez uma capacitação com a PUC-Rio, com todos os nossos pontos focais e com o nosso comitê. Relato aqui a importância das nossas ações junto ao ONU Habitat, então temos, sim, várias ações reconhecidas, além de palestras e exposições que a gente faz, né, tanto nos nossos departamentos, no Departamento Nacional, na CNC, ao longo também de todas as nossas unidades. Tivemos projetos aprovados, trabalhos científicos aprovados no World Environmental Education Congress, e esse é um só dos congressos, fora todos os outros que a gente já fez aqui no próprio cenário nacional mesmo. Temos um ambiente no metaverso, já seguindo aí essa linha, a gente criou um espaço SESC mais sustentabilidade dentro do Mozilla Hubs, então convido todo mundo também a conhecer, quem tiver essa curiosidade pode entrar em contato com a gente, ele é um espaço para uso público mesmo, então tudo que o SESC faz é realmente para de alguma forma a sociedade ter um ganho, então todas essas ferramentas elas podem sim ser disponibilizadas gratuitamente, vocês conseguem achar os links e essas informações no nosso site. Além disso, a gente implantou programas de logística reversa de equipamentos de eletroeletrônicos e também de alguns recicláveis. Então, assim, são muitas ações que a gente faz. E, por último, eu vou comentar justamente para passar a fala para a gente falar um pouco sobre a hotelaria e o que a gente vem fazendo no Alpina. A gente tem também uma proposta de um modelo de gestão e sustentabilidade na hotelaria, com a missão aí de olhar para o Alpina como um grande espaço de experimentação em práticas sustentáveis. E é isso, a Fernanda vai comentar um pouco na fala dela. Tá ótimo, Natália, agradeço a sua participação. É muito bom a gente ver esse alinhamento aí de falas entre vocês, né? É interessante que quando me convidaram para fazer a mediação, eu fiquei muito feliz
E uma das coisas que eu vi muito que a ONU Habitat tem mencionado muito é sobre esse triplo C aí, que é a nossa novo desafio aí, de equilíbrio de desigualdades, principalmente entre Covid, clima e conflito, né? Então, muito se falou aqui sobre a guerra, se falou sobre as condições climáticas, nós acabamos de passar por uma pandemia, então a nossa instituição, a gente tem esse desafio aí enorme, inclusive as futuras gerações, como o Gustavo disse, da gente encarar aí esse novo triplo C, como a ONU Habitat tanto colocou aqui nos seus artigos, e como a Natália aí também reiterou a gente aqui no Hotel Sesc Alpina, a gente foi selecionado como projeto piloto em sustentabilidade, está sendo um prazer enorme para a gente. E agora eu vou passar a palavra para a nossa analista de projetos sociais, que é a Fernanda, e agora acredito que ela vai falar mesmo na prática quais têm sido os nossos maiores desafios aí, e que a gente com certeza agarrou aqui como um filho esses objetivos para a gente alcançar, não só como uma meta institucional, mas como uma meta pessoal, né? Como o Gustavo falou, quem nós somos, onde nós queremos chegar, isso é muito importante. Fernanda, agora é com você. Então, a gente aqui no Hotel Sesc Alpina recebemos essa missão, né? Oi, todo mundo está me ouvindo? Teve um delayzinho, Fernanda, mas tá ok. Então, vamos lá. Também ouço bem daqui, tá ótimo. A gente está desenvolvendo aqui no Hotel Sesc Alpina um modelo de gestão em sustentabilidade, né? Com muita alegria, porque é um desafio muito grande, mas cada fase que a gente passa e que a gente vai avançando, né? Cada passinho de formiguinha mesmo, né? Como a gente diz, é uma vitória muito grande, né? Porque uma vitória pessoal, uma vitória profissional, né? Porque a gente vê que é um resultado para o nosso trabalho, né? E é um resultado para a sociedade, para o território que a gente está, né? Então, como o Gustavo vem falando, como a Natália vem falando, né? Toda ação humana, né, impacta na nossa vida, no meio ambiente, e não é diferente uma instituição, né, que é feita de pessoas, né? Aqui o Hotel Sesc Alpina tem mais de 70 funcionários, a gente recebe, em média, mais de 2.500 hóspedes mensalmente, então a gente tem um impacto, né, nesse local que a gente vive. A gente está localizado na região serrana de Teresópolis, e com diversas questões, né, do local, né, diversas problemáticas mesmo, né, do município, enfim, e a gente vai, né, trabalhando essas questões da forma que é possível, né, dentro da realidade que a gente tem. Então, a gente não pode parar ou deixar de fazer diante da realidade que a gente tem. A gente vai avançando com o que a gente pode, né? E aí a gente está alinhado, né, sempre que possível, né, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, o nosso horizonte também, né, já com todo o arcabouço também de que a gente tem da nossa política de sustentabilidade, ela nos embasa, né, a política de sustentabilidade do Sesc Rio, nosso planejamento estratégico. Então, a gente tem tudo ao nosso favor, né, digamos assim, para que a gente consiga ir avançando. Mas não é um caminho fácil, né, como várias reuniões a gente já, né, participou, o Gustavo sempre fala, né, não é um caminho que, né, você fez hoje e apareceu o resultado amanhã, né, é um caminho de médio e longo prazo e que a gente vai fazendo as ações e vai vendo aos pouquinhos as coisas acontecerem, aos pouquinhos o engajamento de um funcionário que deixou de usar um copo descartável porque entendeu, né, que aquele copo descartável no meio ambiente ele tem inúmeros danos, né? O que ele pode fazer relacionado àquilo? E aí é um trabalho que vai mudando formas de pensar, vai moldando as formas de pensar, e não só aqui, né? Leva para fora também, as pessoas levam para a vida, porque é isso que realmente importa, né? Que a gente faça aqui e continue fazendo nos outros ambientes também. Então, esse projeto piloto, né? Ele tem como objetivo que a gente entenda o nosso local aqui, né, no território, entenda nossas externalidades, que a gente entenda o nosso impacto nesse ambiente que a gente vive, e aí pensando, né, em todo esse processo,
a gente entra num ciclo, né? Um ciclo de estruturar esse modelo de gestão, num ciclo de reduzir o desperdício, de acompanhar, né, esse consumo, de minimizar os impactos ambientais, de identificar o que a gente tem de boa prática, de padronizar processos, de comunicar, de mobilizar os funcionários, né, de mobilizar o hóspede, né, também. Então, a gente está conhecendo esse caminho e já num passo de planejar todas essas ações, né? A gente já está num processo que a gente consegue identificar, né? Vou falar um pouquinho mais à frente aqui, que a gente já consegue fazer, identificar, para poder agir sobre as demandas, né? E o primeiro passo que a gente deu, né, para poder fazer esse monitoramento, né? A gente, em 2021, começamos com a ferramenta Cherry, né, que é a ferramenta da empresa Simbiose, que foi idealizada pelo Gustavo, né, que está aqui com a gente hoje. E aí foi o primeiro passo que a gente deu, foi para trabalhar com essa ferramenta para que a gente conseguisse inserir as informações que estavam todas descentralizadas, né, e a gente conseguisse centralizar essas informações numa plataforma, né? E aí essa plataforma permite que a gente tenha um panorama, né, da nossa realidade para a gente poder agir sobre ela, né? Então, ela é uma ferramenta importante para a gente hoje, né, que cada vez mais a gente vai se familiarizando com ela e vai entendendo, né, o propósito de uma ferramenta, né, que não age sozinha, né, que depende completamente das nossas ações, né, das nossas mãos humanas mesmo, né? E aí, nessa tela tá aí, para vocês, né, terem uma noção de como a gente está trabalhando, aí tem mais ou menos o nosso consumo, né, mensal de gestão de energia, né? E aí está com esse valor aí aproximadamente, porque ele já está dividido pela quantidade de hóspedes que a gente teve nesse período, pela quantidade de pessoas que a gente teve nesse período sinalizado aí, né? Então, por exemplo, só dar um exemplo, por exemplo, em março de 2022, né, a média de energia que a gente gastou foi de R$ 25 por pessoa, né? Vamos colocar assim, que ele já está colocado por pessoa. Então, esse retrato, né, esse panorama que a ferramenta vai dando com os nossos preenchimentos vai possibilitando que a gente faça as ações. Gestão hídrica, por exemplo, também a mesma coisa, a gente vai tendo uma noção de quanto que a gente está gastando, né, quanto que a nossa conta vem, e quantas pessoas a gente recebeu, como que é esse panorama. E aí a gente tem alta, baixa temporada, a gente consegue visualizar, né, essas informações para agir e pensar sobre elas, né? E continuando aqui, uma das gestões que nós temos trabalhado bastante, assim, incessantemente, é a gestão de resíduos. A gente começou a pesar os nossos resíduos, né, em março desse ano, né? Por que isso, né? Foi a primeira pergunta que me fizeram, né? Quando a gente começou, mas por que pesar resíduo, né? Por que a gente vai pesar resíduo, né? Que resíduo é esse, né? Acho que foi a primeira pergunta que surgiu. Que resíduo é esse que um hotel gera, né? O Hotel Sesc Alpina hoje é um hotel que tem pensão completa, né? A gente gera muito resíduo orgânico, né? A gente tem um trabalho já de redução de desperdício, mas mesmo assim a gente continua, né, gerando resíduo orgânico por sobras, né, de alimentos, enfim. E aí a gente precisava quantificar, né, que resíduo é esse, quanto de resíduo a gente gera. E a gente começou a pesar esses resíduos e começamos a ver, né, a ter uma noção da quantidade de resíduos que a gente gera. E aí o que a gente pode fazer sobre isso, né? E aí surgiu, né, toda esse panorama para a gente poder trabalhar, né? A gente conheceu o número, né? A gente conheceu o impacto, né, que a gente tem feito, né, durante esse tempo, e aí a gente consegue pensar sobre como a gente pode agir sobre ele. Então, acho que o primeiro passo, né, foi que é esse de conhecer o que a gente está fazendo aqui de forma centralizada. E aí, a partir de março a gente começou a pesar os resíduos, em maio a gente começou a conseguir separar os resíduos recicláveis, né, que a gente gera. Então, esses resíduos recicláveis, eles vão hoje para a coleta seletiva do município, né, uma parceria que a gente tem. O caminhão da coleta seletiva passa aqui, pega os resíduos, a gente já, né, posteriormente, né, que a gente já pesou os resíduos, a gente consegue quantificar quanto a gente tem mandado para a coleta seletiva.
E aí a gente vai comemorando em cada fase, né? Porque era pouquinho e um mês a gente gera mais, outro mês a gente gera menos, e aí a gente tem acompanhado esse dado também. E acho muito importante, né, isso, né, também, que vocês, né, que o Gustavo sempre fala e a Natália também, são pessoas, né, que a gente trabalha, né, de forma direta, tem contato direto, que é isso, né, assim, é acompanhar os processos mesmo. Hoje, olhar esse gráfico, né, de entrada de resíduos, quanto que a gente teve de entrada de resíduos e quanto que a gente colocou, quanto de resíduo foi para reciclagem, quanto foi para aterro, né? A gente olha para esse cenário hoje e não sente um imenso orgulho, né? Óbvio que não. Mas a gente sabe que é o caminho que a gente está, e a gente sabe que a gente já consegue pesar, a gente já consegue quantificar, a gente já consegue saber, e a gente já sabe o próximo passo que a gente vai dar. Então, esse movimento orgânico o tempo todo, né? A gente está trabalhando o tempo todo para quais são as ações que a gente vai fazer para ter menos impacto ambiental e um maior impacto social positivo, né? Da nossa empresa, da hotelaria. E aí, aqui eu coloquei um pouquinho, para a gente ter uma noção, como que a gente está monitorando um pouco das nossas ações. Né? E aí, por exemplo, a gente tem algumas ações, né, bem detalhadas para a gente poder acompanhar de forma mais, com um olhar mais atento, né? Então, a gente precisa, né, organizar a nossa cozinha com os coletores de orgânicos, né, recicláveis, não recicláveis, e aí como está o status disso, a gente está acompanhando. E aí o treinamento dessa equipe de cozinha, dessa equipe de limpeza, né, também está em andamento. E aí, para vir uma empresa treinar essa equipe, para que essa equipe entenda a importância de separar o resíduo, né? E por que esse resíduo tem que ser separado, qual a destinação desse resíduo, para que todo mundo entenda, né, toda essa realidade, né? Não seja algo descolado da realidade, né? Que eles entendam que aquele processo de estar fazendo descarte numa lixeira orgânica, né, num coletor orgânico, que ele tem um sentido, que ele tem uma lógica e que a pessoa se sinta parte daquilo, porque ela é parte daquilo. E aí a pesagem de resíduos, né, a gente vai colocando as nossas informações detalhadas do que a gente tem feito e como que está esse status, né, de acompanhamento, quais são os próximos passos. Né? A gente percebeu aqui também dentro da gestão de resíduos, porque a gente está bem forte na gestão de resíduos, né, bem atento, trabalhando, que a gente produziu em 2 anos 70 mil, que a gente produziu não, que a gente utilizou em 2 anos 70 mil copos descartáveis, né? E a gente pensou, o que a gente pode fazer sobre isso como instituição, né? E aí a gente vai sempre para a primeira opção, que seria a ideal, pensando no meio ambiente, pensando em ser economicamente viável, em ser socialmente justo. Então a gente vai trabalhando no plano A, né? Sempre no plano A. E o plano A, né, que a gente pensou, foi gerar menos resíduo. Então, se a gente colocasse um copo de papel, a gente ia continuar gerando resíduo, por mais que seja reciclável, né, a gente ia continuar gerando resíduo assim, continuadamente. Então, a gente pensou o que a gente vai fazer, né, de uma forma que a gente consiga trabalhar a questão do resíduo, do copo descartável, de outra forma. Né? E aí a gente está ainda em forma de testagem, né, de trabalhar um copo reutilizável, que ele vai ser oferecido para os hóspedes. Espero no ano que vem estar aqui falando como que foi essa testagem, né, e espero que dê tudo certo, mas a gente está trabalhando nisso. E aí o hóspede ele vai receber esse copo, né, vai poder utilizar esse copo reutilizável durante a estadia dele, e aí ele vai devolver esse copo no final da estadia ou vai ficar com esse copo. Então ele tem a possibilidade de colecionar, né, de ser algo para ele colecionável, ele guarda uma recordação aqui do hotel, né, do momento, da experiência que ele teve aqui com a gente, ou ele pode devolver, né, e a gente reutilizar esse copo para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é gerar menos impacto ambiental, gerar menos descartável e promover a cultura da sustentabilidade. E a gente está nesse processo também, pensando em outras ações. E a gente está elaborando cartilha de resíduos, né, com o projeto de criação de um espaço horta, estufa e jardim sensorial aqui para o hotel também. A gente já está em reunião com a empresa que venceu.
né, na licitação. Então, assim, a gente está em todo momento trabalhando em todas as diversas frentes, né, nesse projeto, né? E aí a gente tem várias metas também audaciosas específicas, né? E aí pega esse ano, pega o ano que vem, né? E aí está bem detalhadinho aí, não vou ler um por um, mas assim, cozinha inteligente, né, de treinamento de equipe, a gente também pensa muito em trabalhar o eixo social, né, que a gente sabe que é o tripé, né, da sustentabilidade, o eixo social, ele é fundamental, né, então a gente está em desenvolvimento ainda de uma parceria com a Rede de Brasilidade, que é uma associação sem fins lucrativos, para a gente poder trazer, né, a arte, né, dos artesãos locais para os turistas, né, para a gente fazer esse link entre a hotelaria e a comunidade local, e entre o produtor local, entre o artesão local. Então, toda essa valorização, né, do empreendedorismo local, do empreendedorismo social, né, da economia solidária. Então, a gente também está nesse movimento, né, que a gente tem um papel assim, fundamental, né, de estar junto com essa comunidade e com essas pessoas. E é isso, assim, basicamente. Eu coloquei aqui também o plano de ação que a gente tem, formato mais macro. O Gustavo vai falar um pouco dessas ações aqui, que estão dentro das gestões de energia, da gestão hídrica também, mas mais especificamente voltado para a parte de infraestrutura, né, que a gente está junto, sempre acompanhando e em movimento, né, junto, realizando essas ações. O Gustavo vai falar daqui a pouquinho, mas eu separei aqui esse último slide aqui da minha fala para dizer que é isso, assim, a gente começou falando de pessoas, a gente permeia falando de pessoas e termina falando de pessoas o tempo inteiro, porque é sobre pessoas, né? A gente, antes de pensar em estar desenvolvendo um modelo de gestão e sustentabilidade aqui no Alpina, a gente já fazia essas ações de educação ambiental, né, e de valorização social com os hóspedes, né, como oficina de plantios de árvores, de plantios de mudas, reaproveitamento de material, exposições voltadas para a sustentabilidade, né, com reaproveitamento de material mesmo. A gente tem atualmente feito também alguns informes, assim, com as reuniões mais específicas, né, sobre a temática da sustentabilidade. Então, a gente fez um quiz, foi super bacana com os funcionários, né, sobre os 5 R's da sustentabilidade, né, sobre a temática mesmo da sustentabilidade, para ver o quanto, né, as pessoas estão conhecendo sobre o tema, o que elas sabem, o que elas têm dúvidas ainda, e ser um ambiente gostoso, um ambiente de troca, sabe, sem pressão, um ambiente de harmonia, sabe? E eu coloquei também uma foto do caminhão da coleta seletiva, porque quando ele passa por aqui é uma alegria, porque a gente vê que a parceria está acontecendo, então eu coloquei essa foto também, que eu acho que é importante. E são essas ações que a gente também realiza com os hóspedes, né? Isso aqui é algo que aparece mais, né? Que é mais visível, né? Que são as oficinas, as exposições, e esse trabalho todo imenso que a gente tem, né, das gestões, né, da gestão hídrica, da gestão energética, esse trabalho de monitoramento, ele não é um trabalho que é completamente visível, né? A gente tem que usar muito da comunicação para trabalhar com ele. E aí a gente está num caminho também aos poucos para fazer essa troca com quem está aqui, né? Com quem passa por aqui. Então a gente está, cada dia mais a gente avança um pouquinho, e esse é o nosso maior objetivo, né? Trabalhar para pessoas e fortalecer a nossa rede com pessoas. É isso, gente. Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre alguma ação, fica à vontade. Obrigada, Fernanda. Eu sou analista do turismo social aqui no Sesc Alpina, e rapidamente, assim, a gente já iniciou algumas programações experimentais, vamos dizer assim, né? Nada muito, a gente ainda não colocou em prática, né? Mas a gente já fez algumas atividades, principalmente internamente com os próprios colaboradores da instituição. A gente já fez uma programação turística onde a gente incluiu
né, como forma de incentivo da economia circular e principalmente da economia local. A gente incluiu um almoço rural junto com um produtor da localidade, né, de hortifruti grangeiros orgânicos, 100% orgânicos. Então, foi uma experiência muito legal. E a gente também proporcionou o plantio de mudas, né, de árvores. Foi no mês passado agora, em homenagem ao Dia da Árvore, a gente, né, fez em parceria com a sede, e foi em caráter experimental, justamente para a gente sentir, né, verificar como que seria, né, essa aceitação, como que seria a experiência do público, né? Muito legal você sentir a reação das pessoas, né? Principalmente quem vem da capital, quem vem da cidade, que não está acostumado, né, a ter esse tipo de experiência. Então, assim, foi uma atividade bem interessante que a gente quer colocar em prática para os hóspedes, principalmente com o sentido de incentivar, né, o produtor rural. A gente sabe que aqui em Teresópolis a gente tem um viés muito grande para hortifruti grangeiros, né? É o maior produtor do estado, e principalmente para essa questão do orgânico, né, da prática das hortaliças, do orgânico, né, que também vem forte aí, tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então, assim, aqui dentro do Alpina a gente tem feito essas atividades, mas a intenção é colocar cada vez mais para os hóspedes e colocar em prática, né? A gente faz primeiro um piloto, um teste, uma parte experimental, e depois a gente coloca para venda mesmo, vamos dizer assim, né? Então, por enquanto, a gente já está com essas etapas aí. Bom, agora a gente vai, Fernanda já concluiu, a gente vai passar aqui, vamos dizer, não é o calcanhar de Aquiles, mas vamos dizer que é um dos grandes desafios aqui do SESC RJ, é a questão da nossa infraestrutura e a prática da sustentabilidade, né? Que a gente sabe que hoje a gente aqui no hotel, a gente já tem uma construção existente, o prédio principal tem 44 anos, então, assim, a gente conseguir alinhar sustentabilidade, aliar, vamos dizer assim, sustentabilidade com uma construção que já existia, não é fácil. E então vou convidar aqui para encerrar nossa roda de conversa o nosso coordenador de infraestrutura, Gustavo Pinheiro. Gustavo, agora é com você, aí te passo a palavra para você. Bem, gente, mais uma vez obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando desse bate-papo. Antes de entrar propriamente dito na minha apresentação, pegando até um gancho com o meu xará aí, eu acabei entrando aqui num link rapidinho que eu queria dividir com vocês, sobre a questão da nossa responsabilidade perante as futuras gerações e a importância do nosso planeta, né? Eu não sei se vocês viram, saiu uma reportagem, tem dois dias isso, 3 dias, aliás, foi na CNN, foi sobre o voo do William Shatner, o então Capitão Kirk, né, da Star Trek. Eu cresci assistindo Star Trek, era uma alegria muito grande, né, e foi muito interessante, no final do ano passado, quando ele fez uma viagem, um turismo, né, suborbital, né, e acho que foi muito, assim, marcante para quem teve a oportunidade de crescer vendo aquela questão da ficção científica se tornar realidade, né. Mas o mais interessante que eu achei foi o seguinte: eu até recebi essa reportagem esses dias do meu filho, ele tem 18 anos, então já é uma nova geração, com uma nova visão, né. Ele mandou essa reportagem para mim, eu li, e eu achei muito bacana, porque a gente imaginava, a princípio, que o Capitão Kirk, verdadeiro, né, indo para o espaço, teria uma visão, assim, mágica do espaço, né. E o que eu achei interessante foi a visão dele em relação à Terra, né. A gente olha sempre daqui da Terra para o espaço, e quando você olha do espaço para a Terra, a gente vê o quão único, né, é o nosso planeta, e o milagre da vida, né, da gente estar aqui, né. Então eu queria só ler rapidinho aqui o início dessa reportagem, que inclusive ela assim, o título é muito interessante, porque muda completamente o viés da visão que nós temos, né, da Terra e até do espaço. O título é o seguinte: William Shatner sobre viagem ao espaço. Tudo o que vi foi a morte. Quando eu li isso aqui, achei estranho, né? Pô, como que o cara, um ator, né, que vivenciou um personagem de ficção científica,
quando ele tem a oportunidade realmente de ir para o espaço e vivenciar aquilo que ele atuou, né, no cinema, deveria ter uma visão talvez um pouco mais, assim, alegre do espaço, né. E na verdade o que ele viu foi a importância do nosso planeta, né, a importância de a gente manter o que nós temos aqui, né. Então achei muito legal essa visão dele, né, que foi de cima para baixo, né. Então, só queria realmente trazer isso aqui para vocês antes de a gente começar propriamente a nossa fala, que a gente volta para o planeta Terra e para o Sesc, mas achei legal essa visão, eu queria aqui compartilhar esse essa mensagem com vocês. Bem, mas vamos lá, o empresa é por zelar pela infraestrutura das nossas unidades, né. E a gente atua com obras, com serviço de manutenção e, obviamente, a gente não pode deixar de lado a sustentabilidade que está cada vez mais presente no dia a dia nosso, né. Então eu vou trazer aqui algumas situações reais que a gente vem implementando e depois, se tiverem dúvidas, a gente pode estar aqui à disposição para esclarecer a vocês. O primeiro foi o seguinte, aproveitamento de água de chuva. Aí foi muito curioso, eu fiz um curso recentemente e achei legal essa questão, e falei: "Pô, vou levar lá para a empresa", né, apesar de a gente no dia a dia não estar, assim, às vezes com tempo, né, de poder atuar diretamente com sustentabilidade, porque a gente é demandado com uma série de demandas no dia a dia, eh, eu falei: "Pô, vamos tentar levar isso para lá", né. Então a gente tem um grupo de WhatsApp dos supervisores de manutenção de todas as unidades aqui do estado do Rio. Eu fiz o curso, falei: "Pô, vou provocar os caras para a gente começar a implementar", então acabou sendo um pouco de uma concorrênciazinha saudável, né. Então eu lancei a ideia, falei: "Gente, ó, vamos começar a fazer aproveitamento de água de chuva?". Aí, pô, quem tiver afim, eu posso fornecer informação. Eu mandei todo o material do curso que eu fiz, mandei para eles. A primeira unidade que comprou a ideia foi São Gonçalo, que é que são esses reservatórios aqui à direita, né, laranjinha, né. A gente procurou usar a mesma cor mais ou menos desse fundo aí dessa parede. Eh, Esse espaço aí é um espaço é um espaço, uma horta comunitária, e é uma área que o pessoal já usa realmente para fomentar a criançada, os nossos clientes, nessa questão de sustentabilidade. Então eu achei que tinha tudo a ver também de botar esse grupo de reservatórios aí, não só para aproveitar a água propriamente dita, que a gente usa para lavagem e para rega, mas para servir também de caráter didático, né, para os nossos usuários. E aí, em seguida, outras unidades também começaram a querer fazer, né, aquela concorrência saudável, né, todo mundo também querer colocar na sua unidade. E aí tivemos logo depois, Niterói colocou, um sistema um pouquinho menor. Temos ainda em São João de Meriti, deixa eu pegar minha colinha aqui. Alpina a gente colocou agora, né, não deu, acho que não deu tempo de colocar a foto, mas ficou bem legal, que a gente aproveitou, botou a foto com os meninos que realizaram, foram os próprios, colaboradores da manutenção, então foi muito legal. Então hoje a gente já está com algumas unidades, implementando esse sistema, mas conforme eu coloquei aí no título, né, é o que não fazemos de forma contínua, mas é uma boa prática, né. A gente vem buscando essas boas práticas, mesmo que necessariamente não sejam de forma contínua, porque, conforme falei, a nossa responsabilidade hoje principal aqui na engenharia não é a sustentabilidade, né, é mais um desejo nosso, né. Então a gente tem que tentar conciliar o nosso dia a dia, de uma demanda pesada, a essa questão da sustentabilidade, que hoje é uma realidade, a gente não pode fugir, né. E eu particularmente, eu faço parte também do comitê de sustentabilidade aqui da empresa, é uma alegria muito grande, é um prazer enorme. Eu particularmente, eu sou entusiasta dessa área, né, então sempre que eu puder trazer soluções nesse sentido aqui para a empresa, e o Sesc é uma empresa que ela também fomenta para a sociedade, eh, tudo que ela pratica para dentro, ela leva também para fora, né, então, acaba sendo hoje para mim é uma espécie de um laboratório positivo, né. A empresa vem, investindo muito nessa questão sustentável,
todas as ideias nossas que surgem, a empresa dá todo o subsídio para implementar. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês o que a gente vem fazendo aí nos últimos 3 anos, 2, 3 anos aproximadamente, né. Então, uma questão, aproveitamento de água de chuva, se a gente puder avançar com o próximo slide aí. Só um momentinho, Gustavo, que a Natália levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Natália? Ah, sim, sim. Vai É lá, bem Natália. rapidinho, porque o Gustavo fica falando que, olha, sustentabilidade aqui não é o nosso dia a dia. Só para deixar claro para as pessoas, é porque como ele trabalha com obras de manutenção, é assim, às vezes, o teto está caindo, o que que eu faço primeiro? Então, assim, são as urgências do dia a dia, né, Gustavo? Que a gente sabe que temos unidades, né, de todos os perfis, então é bacana comentar aí também, né, que o dia a dia, né, a gente sabe que o dia a dia da área de infraestrutura é dos mais diversos, e inclusive atendendo essas. Exatamente. A gente vem numa fase bem interessante de recuperação das nossas instalações e, conforme falei, é muito dinâmico, né. Eu estou aqui no escritório, daqui a pouco tem outra reunião, mas eu parei aqui para a gente poder estar conversando, poder estar trocando ideia e aprendendo, né, porque às vezes a gente tem uma visão, mas quando a gente ouve de outros colegas, principalmente especialistas em determinadas áreas, essa troca é muito importante, é muito rica, né, e às vezes traz alguns insights para a gente aplicar no dia a dia, né. Então esse outro slide que está aparecendo para vocês, foi a expansão da Pousada de Friburgo. A gente já tem mais ou menos, já deve ter quase 1 ano que a gente entregou essa obra, foi uma obra bem bacana, e a gente pôde implementar algumas ações relacionadas à sustentabilidade. Até vou mostrar mais à frente, existe não, não, pode voltar, pode voltar, que essa seja outra unidade. Por enquanto eu estou falando só de água, mas a gente vai antecipando. Esse bloco ele é bem, assim, legal, porque aí a gente tem aproveitamento de água de chuva, nós temos a primeira usina, solar do Sesc Rio, né, ela não está homologada ainda, a gente está em processo final de homologação, mas, a nossa primeira usina solar, tá. Então a gente também aproveita a água de chuva e nós temos 2 reservatórios de 12.000 litros cada. Então aí, nesse caso, a gente não foi, assim, uma coisa improvisada, foi realmente uma obra que partiu do zero. Esse bloco que vocês estão vendo aí, ele é novo, aí era um gramadão, e a gente pôde realmente implementar do zero algumas soluções relacionadas à sustentabilidade, né. Então é uma alegria muito grande para a gente, porque é uma virada de chave, né, porque o que eu mostrei anteriormente eram reservatórios que a gente instalava em locais já existentes, né, aí não, aí houve uma preconcepção do projeto, né, então já utilizou, essa questão da sustentabilidade desde a fase de projeto, né. E nem sempre a gente tem essa oportunidade, porque a gente trabalha muito às vezes, com obras de recuperação, nem sempre a gente tem a oportunidade de partir para uma obra de construção, né. Então, a gente já está com esse olhar aqui atento, né, então as nossas obras novas já têm esse olhar da sustentabilidade, e aí é só um exemplo, tá bom? Podemos avançar com o próximo slide. Aí é mais um exemplo, na verdade, essa unidade é Teresópolis, a gente botou esse slide só para mostrar um telhado grande que nós temos na unidade, é uma oportunidade que nós temos aí de implementar mais um sistema de aproveitamento de água de chuva. É claro que sempre que a gente busca implementar esse tipo de solução, a gente também procura ver o custo-benefício, né, porque às vezes a unidade talvez não demande esse tipo de solução por N fatores, né. Mas aí, essa unidade especificamente, a gente pretende em breve estar fazendo essa instalação, tá. Podemos ir no próximo. Esse aí é também um projeto bem bacana que vai sair, a gente já terminou esse projeto, ele ainda está na fase final de elaboração de material técnico, mas para quem não conhece, esse é o nosso hotel de Nogueira, é um hotel bem grande, né, fica ali
colado em Petrópolis. E o que acontece? Ao longo da nossa unidade, atravessa um rio, tá? É um rio que, na verdade, esse rio ele já é poluído. Acima da gente tem a condomínios de casas, inclusive casas de alto luxo, mas que, infelizmente, eles despejam o esgoto todo no rio, né? Dá para reparar até pelo próprio odor, quando ele atravessa a nossa unidade. E a gente resolveu fazer a nossa parte, né? Quando eu falo a gente, é SESC. A gente contratou uma empresa especializada, foi feito um levantamento local, foi elaborado um projeto e a gente vai tratar a nossa água e a gente espera que até o final do ano que vem, 2023, os nossos resíduos relacionados a esgoto e águas servidas sejam todos despejados no rio de forma responsável, né? Então, a gente, em breve, até o final do ano, provavelmente, a gente espera estar licitando essa obra, para início do ano que vem a gente estar implementando efetivamente e, quem sabe, no final do ano a gente pode já comemorar que pelo menos a nossa água sai limpa para o rio e dando um bom exemplo à sociedade, né? Então é mais um caso aí mais um desafio aí para a gente, né? Bem, aí é só para ilustrar aquele exemplo que eu dei para vocês, que é de Friburgo, que é a nossa primeira usina fotovoltaica. Ela tem 156 módulos fotovoltaicos e a gente estima uma potência de pico instalada aí de 61,33 megawatt-hora por ano, né? Então, é um orgulho grande para a gente, porque a gente pode estar trazendo novas soluções e, ao mesmo tempo, é um aprendizado, né? Porque até então a gente não, às vezes tem determinadas áreas que a gente não domina e a gente acaba sendo demandado, né, para aprender, para ir buscar pessoas especializadas, também se especializar. Então, é um aprendizado contínuo e praticando bem, né? Podemos avançar? Bem, aqui também é um outro foco nosso. A gente tem, nas nossas unidades, todas as unidades que estão listadas aqui, elas possuem piscina, né? E a gente identificou que nas nossas casas de máquinas há uma perda muito grande de água, né? Seja por falta de manutenção, que ficou um bom tempo sem a manutenção devida, seja pela própria obsolescência das instalações, né? E seja, inclusive, por má operação dos profissionais que operam os equipamentos, né? Então, a gente deu uma mergulhada nessas unidades e começou a modernizar as casas de máquinas. Até, se não me engano, mais à frente deve ter foto. E então a gente vem implantando essa solução também em todos os nossos parques aquáticos. Acho que o próximo slide mostra um exemplo aí, se a gente puder avançar. É isso aí, né? Essa foi de São João de Meriti, tá? A gente não tem uma foto antes, mas tem a foto depois, então dá para ver que as instalações estão novas, estão bonitinhas. E estando novas, né, fica mais fácil o pessoal manter e valorizar, né? E se vocês repararem, o piso ele está todo sequinho, né? Há unidades ainda que a gente tem que mexer, né? Esse processo ele está ainda em fase de implantação, mas é uma alegria nossa também verificar quando o resultado começa a aparecer, né? E, consequentemente, começa a virar um bom exemplo para os operadores de piscina, né? Porque quando eles veem uma instalação bem cuidada, né, ele também vai zelar por essa instalação, tá? Então, podemos avançar. Aqui foi outra ação também que a gente iniciou. Nós tínhamos colocado como meta para o ano passado, 2021, substituir todo o nosso sistema de iluminação por LED, né? A gente, esse levantamento aqui ele deve ter uns 3, 4 meses, ele não está todo atualizado, mas a gente avançou bastante e praticamente conseguiu, não em todas as unidades, mas avançamos bastante e quase todas já estão com 100%. Esse gráfico não está tão atualizado, mas a gente também identificou o seguinte, que não adiantava simplesmente a gente pegar uma lâmpada antiga e botar LED, né? Porque o que eu ia fazer com essa lâmpada antiga, né?
Existe a questão do resíduo, existe a questão da responsabilidade financeira, né, que estamos falando de 20 e tantas unidades. Então, a gente vem substituindo por conta da obsolescência das instalações, né? Então, quando tem a oportunidade de substituir, a gente vai lá e substitui. Então essa meta que a gente colocou, na verdade, era para ter um norte, né? Porque se você não coloca, não estabelece uma meta ambiciosa, você não se provoca, não se desafia, né? Então os resultados acabam sendo pequenos, né? Então a gente colocou essa meta de 100%, mesmo sabendo que a princípio a gente em um ano a gente não faria 100%, né? Que existe essa responsabilidade socioeconômica, vamos dizer assim, né? Que também não vão pegar o dinheiro da empresa e jogar fora e gerar um resíduo enorme de lâmpadas antigas que teriam que ser descartadas, né? Mas isso é mais uma ação que a gente também está atuando, né? Bem, esse aqui é o meu xodó, né? Na verdade, eu defendo muito aqui essa ideia, porque a gente também não é uma ideia nossa, né? Isso já existe, a gente foi no mercado buscar esse conhecimento, que foi uma oportunidade que a gente identificou de migrar parte das nossas alimentações elétricas para o mercado livre de energia, né? Então, a gente fez um estudo, a gente pegou as contas ao longo de um ano, foi ao longo de 2019, a gente pegou as contas de energia de todas as unidades e identificamos aquelas que teriam a oportunidade de a gente migrar para o mercado livre, né? O que é isso? Via de regra, você adquire sua energia da concessionária, né? Light, Enel, Energisa, aqui no caso nosso do SESC especificamente, a gente tem essas 3 concessionárias, né? E você indo comprar diretamente de um fornecedor e que utiliza fontes renováveis, o governo concede um desconto para você, né? Para que isso, né? Para fomentar o mercado, né, sustentável e até gerar economia de escala, né? Então a gente foi buscar fazer benchmarking com algumas empresas inclusive do sistema S, para ver toda a forma de contratação, porque é muito específica, né? E em 2019 a gente identificou que até então a gente estava com 24 unidades nossas aqui no Rio, identificamos que em 14 a gente teria condições de migrar para o Mercado Livre, né? Então a gente começou essa migração em novembro do ano passado, das 14 a gente está com 9 migradas, a gente espera até a viradinha do ano migrar as restantes, né? Então, além de a gente estar consumindo energia de fontes renováveis, que elas podem ser, que não especificam necessariamente qual é a fonte nossa, né? Pode ser solar, eólica ou biomassa, né? Então, com certeza, é uma dessas 3 fontes que a gente utiliza. E como a gente compra direto do fornecedor, do produtor, na verdade, né, a gente consegue também gerar uma economia financeira para a empresa, né? Então, quando a gente concebeu o projeto, tem até aí escrito, a gente estava estimando uma economia do 2021 até 2025 em torno de 10 milhões de reais, né, que daria mais ou menos 34% de economia. Como logo depois veio a pandemia, início de 2020, o nosso consumo caiu muito, né? Então, se a gente puder até avançar na próximo slide. Então, o nosso consumo, ele caiu muito e, consequentemente, a sua economia também cai, é natural, né? Mas, até o momento, em 10 meses de implantação do projeto, a gente já conseguiu economizar R$540 mil, né? Falando só em número, sim, número real, né? Não dá para ter ideia da economia. Mas para comparar com a nossa meta, a gente estava com 34% em 5 anos, hoje a gente está algo em torno de 16%, né? Então, de qualquer forma, é uma grande economia, né? Já estamos falando aí em 10 meses, mais de R$500 mil que a empresa deixou de gastar. E é uma boa prática, né? Que eu acho que é legal para o SESC também mostrar isso para fora. E também como é que eu vou dizer? É um desafio para a gente, né? Porque é um aprendizado contínuo, né? Nenhum de nós aqui sabíamos como começar, a gente tinha a ideia, né? Fomos buscar, hoje a gente tem uma consultoria, assim como tem a Simbiose, que é da consultoria na Alpina e no SESC também.
A gente tem uma consultoria específica para esse assunto, Mercado Livre, né? Então, eu fiquei muito feliz porque foi um projeto que a gente saiu do zero, né? E hoje ele vem, apesar de a gente não ter atingido a nossa meta ainda, a gente espera que no início do ano, do próximo ano, né, com a retomada gradual da operação das unidades, essa economia aumente, né, porque consequentemente o consumo nosso vai aumentar. E então é muito legal para a gente ver esse embrião, né, que já virou uma criancinha, um bebezinho, né, e está começando a crescer aqui na empresa. Acho que tinha o último slide. Acho que ele ficou só, ele saiu um pouquinho do contexto, mas na verdade era só para mostrar o combate que a gente tem feito também nas nossas casas de máquinas. Nesse caso, é uma optimização de uma cisterna, tá? Que a gente também vem procurando fazer nesse combate ao desperdício de água, não só nas casas de máquinas de piscina, como nas próprias piscinas. A gente vai modernizar 6 parques aquáticos aí ao longo dos próximos anos. Inclusive, a gente já está no nosso conceito também, é aquela questão, quando você consegue fazer uma construção do zero, ou uma reforma um pouco mais complexa, como vai ser o caso desses parques aquáticos, a gente pretende agora, nas próximas obras, recuperar a água de retrolavagem. O que é isso? Quando você faz a lavagem da piscina, né, essa frequência ela pode ser variada, pode ser semanal, depende muito do uso da piscina, aquela água vai embora, né, parte daquela água vai embora, ela não retorna para o sistema, né? Então, a gente identificou essa oportunidade, a gente perde aproximadamente em cada momento, em cada operação da retrolavagem, a gente perde algo em torno de 3 a 4% do volume da piscina, né? Então imagina, em cada operação dessa você está jogando essa água fora. Então a gente identificou essa oportunidade e nas próximas reformas que a gente vai fazer, a gente já vai pegar essa água e vai fazer um sisteminha para tratar novamente essa água e levá-la novamente para a piscina, né? Então, com isso, a gente evita essa perda, né? Então, basicamente é isso, gente. Eu quis trazer alguns exemplos aqui. Eu espero que não tenha sido muito assim, maçante para vocês, porque acaba sendo uma visão um pouco mais técnica, né? Mas é só para dividir para vocês a minha alegria e meu prazer de trabalhar no SESC e a oportunidade que o SESC está dando para a gente, né? De buscar essas novas ideias, né? As ideias necessariamente não são nossas, a gente vai vendo o que tem aí fora e vai buscando implementar, né? E o próprio comitê, hoje em dia, fomenta a gente também, auxilia a gente em todas as ações, é um facilitador. Então, boa tarde para todos e obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Gustavo. Vou passar aí a palavra para quem quiser fazer as nossas considerações finais, antes de concluir. Se alguém quiser falar, Gustavo Correia, Natália, Fernanda, fiquem à vontade aí para a nossa finalização, nosso. Eu quero agradecer a parceria de sempre e todo mundo que está nessa roda de conversa, né? Principalmente também agradecer a oportunidade, né, do programa da ONU Habitat em dar voz a tantas iniciativas, né, que ocorrem em todo o Brasil, né? Todas essas iniciativas sustentáveis, né? Tanta gente bacana fazendo coisa bacana, né, para o meio ambiente, para a sociedade, né, para as pessoas. E não tem como deixar de agradecer, né, a Thaís, que é a gerente da assistência, é super parceira, tá apoiando a gente em todas as atividades, ao Pedro, que é o gerente aqui do Alpina, que a gente vem com qualquer ideia, ele topa na hora, sabe, assim, muito, muito, muito parceiro para tudo. E agradecer especialmente a Natália. Todo mundo pensa que é um puxa-saquismo, mas não é, gente. É sustentabilidade na veia dessa garota, é sustentabilidade na veia e o tempo todo a gente está trabalhando junto para concretizar, né, todas essas atividades, né, esse projeto grandioso, né, que a gente tem. Então, agradecer vocês aí por topar fazer esse bate-papo gostoso aí. Obrigada. Legal, Fernanda. Também quero aproveitar aqui, estou cada vez mais feliz de estar próximo de vocês. Tudo que eu escutei aqui, vindo de todos vocês, foi fantástico. A gente vê realmente que tem brilho nos olhos,
está no sangue do SESC promover o desenvolvimento sustentável, cuidar do meio, cuidar das pessoas, cuidar do todo. Gustavo, parabéns pela quantidade de obras, quantidade de projetos de infraestrutura. Quando você começou a mostrar ali, né, o impacto das ações que vocês vêm tendo, olha, o seu setor fala, pensa e age sustentabilidade 100%, porque o que você trouxe ali é sustentabilidade na veia, é o mindset da sustentabilidade, que é o mais importante dentro de qualquer organização. É você olhar, né, para aquilo que precisa ser feito e já imaginar a forma de fazer, trazendo o menor impacto ambiental, os melhores resultados a nível de eficiência, que inclusive vai trazer mais sustentabilidade financeira para que a organização continue fazendo aquilo que ela faz de melhor, que é impactar o mundo positivamente. Parabéns para vocês todos. Oi, Bem, pessoal. vou encerrar. Vai, Gustavo. Não, só queria agradecer, como eu acabei de falar, não vou ficar falando toda hora para também não atrapalhar, mas é isso aí, Gustavo, realmente é uma alegria muito grande, né, eu poder pôr em prática algumas as ideias, né, que surgem, e é aquilo que você falou, é brilho nos olhos, né, a gente tem um prazer muito grande do que a gente faz, a gente se desafia o tempo todo, né, e trabalhei em várias empresas de engenharia, né, e o SESC realmente ele dá essa oportunidade para a gente, né, então, se a empresa não desse essa oportunidade, as ideias ficariam dormindo, né, não sairiam do papel, né. Então, mais uma vez eu queria ratificar a importância do trabalho do SESC, a visão do SESC, o SESC está de parabéns, né, e para a gente que pode fazer parte desse movimento, é um prazer enorme, né, porque a nossa responsabilidade com o planeta e com as futuras gerações é muito grande, né. Só complementando um pouco tudo que vocês falaram, primeiro só agradecer realmente, assim, né, é muito bacana quando a gente se encontra, né, pessoas com o mesmo propósito, pessoas com o mesmo objetivo, e aí tudo flui muito mais fácil, né, assim, eu sempre brinco, com Fernanda, com Thaís, com Gustavo, é que, assim, a gente aqui, a gente ama o que a gente faz, né, e às vezes a gente que está há mais tempo numa empresa, eu já estou há 10 anos no SESC, e a gente continua querendo fazer mais e melhor. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, assim, né? Esse brilho nos olhos, é acreditar no propósito, acreditar na missão, acreditar no que a gente está fazendo aqui e qual é o nosso papel mesmo perante a sociedade. Então, assim, eu só queria agradecer a oportunidade. Fernanda, nem preciso falar, né? Assim, eu sempre brinco que foi um grande encontro. Realmente, a gente está fazendo, o que a gente está fazendo no Alpina é realmente um super diferencial. A Thaís, a nossa moderadora, eu vou aproveitar para comentar aqui também, é brilhante, como sempre. Todos os desafios que a gente propõe, ela abraça, vai junto. Com um brilho no olho também, né, de vamos fazer junto, vamos plantar árvore, no dia da árvore, vamos levar para uma experiência agroecológica, vamos, estamos juntos. Então, assim, fazendo tudo, né, para que isso de fato vá aconteça, né. Gustavo, da nossa engenharia, eu sempre brinco quando o Gustavo começa a falar, porque ele fala assim, não, porque isso não está ali, não é o nosso dia a dia. É sim, Gustavo, foi bacana que o Gustavo da Simbiose pôde falar isso para você, porque o que eu já venho falando, isso é muito, é diferença, é de estar aqui, ó, na maneira de pensar. Não significa que você esteja lembrando aí de fazer super projetos diferentes. Então, assim, isso que você comentou de começar obras do zero, né, é muito mais fácil, às vezes, né, a gente já pré-pensar, né, incluir esses critérios todos durante um planejamento de uma obra, mas nessas obras, né, de que a gente já pega algo pronto e a gente readequar, fazer as adequações de estruturas que nem sempre elas são novas, né, então, assim, isso não é simples.
simples, né? Então, isso está realmente no dia a dia de vocês e eu fico realmente muito feliz de ver tudo que a gente vem fazendo, né? Tudo da onde a gente veio para onde a gente vai, de pensar no futuro, realmente ver que o quanto a gente tem aí a sustentabilidade, o tema perpassado aí no dia a dia de vocês. Então, isso é muito bacana comentar. E Gustavo Correia, da Simbiose, sempre um super parceiro também, né? A gente já tem aí esse diálogo, já vem conversando, tudo também o Gustavo topa. Então é muito bacana quando a gente se encontra, né? Assim, né? Porque tudo fica mais leve, mais fluido. A gente sabe que o caminho é grande, né? Assim, a gente não muda cultura e muda realidades de um dia para o outro, mas tudo faz parte de um processo e a gente tem que acreditar no processo. Eu aprendi uma frase esses dias e que eu venho usando para a minha vida. Às vezes a coisa é boa o suficiente por agora, né? Então, às vezes, a gente querendo ser o ótimo, o excelente, o suprassumo, a gente esquece que, às vezes, o bom ele é melhor do que o não está bom, né? O que não está adequado, do que não está ruim. E a partir do momento que a gente entende isso, eu acho que a gente leva esse processo de uma maneira um pouco mais leve, né? Porque a gente não pode querer mudar de X para 5x, né? De um dia para o outro. É um caminho que a gente precisa percorrer com erros, com acertos, e é muito bacana quando a gente tem pessoas como vocês aí, que a gente vai se encontrando no meio do caminho, percorrendo esse caminho com a gente. Muito obrigada pelo tempo, pela parceria de vocês e pelos desafios que vocês sempre topam, viu? Obrigada. Obrigada, Natália. Eu quero agradecer aí mais uma vez o convite, foi um prazer. Eu sempre brigo aqui com a Fernanda que quando vocês fizeram aí o primeiro treinamento aqui no Alpina, o Gustavo, né, Gustavo chegou aqui com o Grupo Simbiose para implantar mesmo, né, o sistema, né, e conscientizar, iniciar o trabalho de conscientização. Eu falei, Fernanda, eu estou ficando apaixonada pela sustentabilidade, acho que eu vou até migrar um pouco, fazer uma especialização em ESG, porque, né, ficou um universo apaixonante para mim. Mas, assim, eu quero concluir também agradecendo a cada um de vocês o tempo, agradecer à ONU Habitat pela participação, né, através do Circuito Urbano, agradecer especialmente, como a Fernanda bem falou, nosso gerente que está sempre aberto às novas ideias, sempre abraça os nossos propósitos. Agradecer a equipe aqui do Sesc Alpina, que aos pouquinhos, mesmo com o trabalho de formiguinha, tem se mostrado muito dedicado às ações que a gente está implementando, né? E essa coisa linda que a gente sempre fala, que está no nosso DNA, do DNA da nossa instituição, que é querer fazer o bem, quer transformar as vidas, né? Quer transformar vidas, né? Isso, inclusive, é um dos nossos lemas, e reforçar aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso apoio total à sustentabilidade, o apoio da instituição Sesc Rio, reforçar que a gente está aqui em prol das nossas práticas, de colocar as práticas sustentáveis cada vez mais nas nossas unidades. Eu queria agradecer, desejar uma boa tarde a todos e me despedir, desejando aí um mundo melhor para cada um de nós. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.